capítulo 13, versículo de número 7, a Bíblia diz: E disse-lhe Jesus: O que faço eu não entendes agora, mas entenderás ou saberás depois. É difícil entender algumas situações que nos sobrevêm, ainda mais quando nós estamos bem com Deus, isto é, estamos em comunhão com Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, temos a sensação de estar incrivelmente imunes a algumas situações ou provações do dia a dia, da vida. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra inúmeros exemplos de homens que foram tementes e fiéis a Deus, mas mesmo assim foram provados, e provados duramente. Gostaria de citar apenas 2 exemplos para a gente meditar nessa reflexão diária de hoje. O primeiro exemplo é Jó. Jó, ele foi duramente provado. Era homem justo, era homem temente, fiel, se desviava do mal, mas mesmo assim Deus permitiu-lhe a provação. Mas no final de tudo, é interessante dizer o que Jó afirmou no seu livro, no capítulo 42, do versículo 2 ao versículo 5. Acompanhe. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este, se referindo a si, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó estava dizendo aqui que ele, na sua provação, em muitos momentos, ele falou do que não entendia, ele falou do que não compreendia, e é o que acontece conosco em muitos momentos da nossa provação. Às vezes a gente, na nossa debilidade, a gente até questiona, a gente até pergunta, mesmo crendo, sem entender, a gente chega no ponto, ou nós chegamos no ponto de questionar. Mas Jó, ele disse: eu falei do que não entendia. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas depois dessas situações, depois de tudo isso, depois da tua glória se manifestar a mim, eu agora te vejo com os meus próprios olhos. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é crer sem entender, é sem entender, crer que Deus, em meio às situações, Ele tem os seus propósitos e a glória dele, ela é manifesta para nós. O segundo exemplo bíblico, e com este eu quero concluir esta reflexão diária, é o exemplo de Abraão. Deus, ele surge a Abraão e diz: Abraão, oferece a teu filho Isaque, aquele que tu ama, leva e oferece em sacrifício a mim. Deus decide provar Abraão de uma forma muito dura também. Homem amigo de Deus, fiel e obediente à voz do Senhor. Mas isso não foi imunidade para evitar a provação na vida dele. A Bíblia diz que Abraão, ele foi e caminhou 3 dias com Isaque para oferecer em sacrifício como pedido do Senhor. A Bíblia diz que no 3º dia ele sobe ao monte, e na subida, mesmo sem entender o porquê de tudo aquilo, Isaque pergunta a ele, diz: papai, onde é que está o cordeiro para o holocausto? E ele responde: Deus proverá. É crer sem entender. Mesmo que seja duro, meu querido, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Creia. Mesmo que a provação seja amarga, mesmo que tudo pareça não ter jeito ou perdido, creia sem entender. Porque a fé que é provada é a mesma fé que é recompensada. A fé que é provada é a mesma fé que é recompensada com a bênção de Deus, com a providência de Deus,
com a manifestação da glória de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 22 de Gênesis, versículo 8 em diante, que na última hora, quando Abraão levanta o cutelo para imolar a criança, Deus lhe brada e diz: Abraão, Abraão, não precisa mais fazer isso, porque eu agora sei que temes a mim. Oh glória, bendito é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Abraão olha um pouco mais adiante, ele viu a providência. Aleluia. Ele viu o cordeiro que ele havia dito antes que Deus proveria, e Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Creia sem entender. Sem entender, creia que Deus é Deus e ele permanece sendo Deus. Ele é fiel. Deus irá fazer alguma coisa, ainda que na última hora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.